Quantos amam a palavra de Deus? Então quero falar um pouquinho hoje sobre discipulado. E eu encontrei nestes 8 versículos tantos ensinamentos para nós nesses dias. Eu encontrei aqui o foco, o objetivo do apóstolo. Eu consigo ver aqui o propósito em que ele queria alcançar na vida de Timóteo, e não apenas na vida de Timóteo, mas também na igreja de Éfeso. Quantos aqui gostam muito de discipulado? Queria que você expressasse levantando as suas mãos. Se você gosta pouco, você faz assim. Se você gosta médio, assim. Se você gosta muito, faz assim. Não é porque o seu líder está aí do seu lado, não. Não é porque o seu discipulador está aí do seu lado, não. Discipulado, queridos, é uma bênção. É o meio para nós construir relacionamentos. É uma ferramenta que Deus nos deu, que proporciona crescimento. Nós costumamos dizer que a célula é o coração da igreja e o discipulado é o coração da célula. Então, quando é que você começa a perceber uma célula crescendo em maturidade, em nível de renúncia, em propósito? Quando você perceber, quando você, líder, dar uma olhadinha para as pessoas que estão ali e observar se elas estão sendo discipuladas. Se elas têm um discipulador sobre a vida delas. Se você observar isso e constatar, significa que você está avançando, com grandes possibilidades de multiplicar num futuro. Amém? Quantos estão me entendendo? Dê uma olhadinha. Percebi, realmente tem pessoas sendo discipuladas. Dê uma olhadinha, não tem pessoas sendo discipuladas. Então, meu querido, a jornada vai ser maior. Líder em treinamento. Onde está o líder em treinamento aqui? Levanta a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Líder em treinamento. É importante que você caminhe para fazer discípulos. É muito importante que uma célula que se multiplique, o líder em treinamento tenha pelo menos 2 ou 3 discípulos. Se isso estiver acontecendo, é batata, né? É sucesso. Porque não se pode multiplicar uma célula com um líder em treinamento que não tem discípulo. É importante. Então, olha só, hein? Então, já valeu a pena você vir aqui hoje. Sim ou não? Então, você já tem alimento para o ano todo. Você já tem alimento, para o ano inteirinho. Como eu vos disse, você não precisa ter pressa. Você precisa ser ágil. Você precisa agir no tempo real. Não ser procrastinado. O que é isso mesmo? Né? Deixar para depois. Se temos que fazer, façamos hoje, irmãos. Quantos me entendem? Quantos vão colocar isso em prática? Então, no versículo 8, acompanhe comigo o que Paulo está tentando ensinar ao jovem Timóteo. Qual que é o objetivo dele? No versículo 8, ele o orienta
dizendo que a piedade tem grande proveito. Paulo estava ensinando o jovem, dizendo para ele: olha, vale a pena agir com misericórdia. Olha, isso tem grande proveito. Irmãos, como isso aqui é importante. Porque isso aqui às vezes não mexe tanto com pessoas, muitas vezes, que estão do nosso lado, mas mexe com o céu. E nós precisamos nesses dias de coisas que mexem com o céu. Porque se o céu se abrir, meu querido irmão, vamos romper mesmo. E Paulo continua dizendo no versículo 9 da importância da palavra. Ele diz: olha, a palavra é fiel, ela é digna de toda aceitação. Paulo aqui está valorizando a palavra. E quando vai partindo para o final do texto, ele diz: olha, Timóteo, medita nestas coisas. Medita nestas coisas. Timóteo começa a viajar nesta palavra, a buscar maiores revelações. Irmãos, como eu tenho aprendido nesses dias, como é importante pegarmos a palavra e meditar na palavra, descobrir, sabe, aquilo que está escondido, trazer o rema, trazer a revelação para nós, porque nós não podemos viver apenas de logos, precisamos do rema nesses dias, precisamos da vida que se manifesta através da palavra de Deus, e isso é possível sim, quando nós valorizamos, quando nós entendemos que ela é fiel, quando nós não nos intimidamos de recomendá-la, quando nós não intimidamos de passar esta palavra, com certeza vamos fazermos a diferença nesses dias. Eu estava nesses dias eu estou fazendo uns cultos na Vila Moraes, e eu comecei a observar e ministrando a palavra, de repente eu olhei para um irmão, ele se quebrantando, e eu vi um mover de Deus naquele culto, irmãos, porque era um culto, né? E eu disse: Senhor, é possível sim. Você pode dizer comigo: é possível sim. A vida na palavra, ela é viva. Hebreus 4:12, ela é viva, ela é eficaz, tem vida. E Jesus, ele sempre liberava essa palavra recheada de vida, irmãos. Oh, glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? E então Paulo começa no versículo 10, aqui, dizendo assim: porque para isto trabalhamos, lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui ele está ensinando o jovem Timóteo, dizendo: a nossa esperança está no Deus vivo. Vale a pena trabalhar, vale a pena lutar. Amém, queridos? E ele continua também no versículo dizendo de um Deus que não apenas supre as nossas necessidades diárias desta vida, mas que Ele é o Salvador de todos os homens.
Paulo estava gerando esperança. O que Paulo estava trabalhando no discípulo Timóteo? Gerando esperança. Precisamos gerar esperança nesses dias. Precisamos falar desse Deus que não apenas supre as nossas necessidades diárias desses dias, mas que é o Salvador das nossas vidas, Salvador de todos os homens. Esta é a palavra da esperança para esses dias. Amém, irmãos? E continua no versículo 12. Timóteo ainda inexperiente, um pastor novo da igreja de Éfeso, e ele é orientado a não olhar para as dificuldades à sua volta, a não olhar para as circunstâncias. Já imaginou se nós formos olharmos para as circunstâncias, irmãos? Para as dificuldades do nosso dia a dia? Nós não vamos prosseguir. Com certeza nós vamos parar. É ou não é verdade? E ele então diz: olha, ninguém despreza a sua mocidade. Olha, Timóteo, não permita que estas pessoas venham desprezar a sua mocidade. Olha, não dê ouvidos para aqueles que dizem que você é novo. Não dê ouvidos, Timóteo. Vamos fazer o seguinte: eu quero que você torne padrão. Quero que você torne modelo. E essas pessoas vão olhar para você, mesmo sendo jovem, mesmo sendo um pastor jovem, eles vão olhar para você e vão ver em você um referencial, um enviado dos céus para fazer a diferença nesta igreja. E como líderes, discipuladores nesses dias, também devemos ter esta palavra para aqueles que o Senhor nos confiou. Não coloque os teus olhos nas circunstâncias à sua volta. Não coloque os seus olhos nas dificuldades. Volte-se para Deus. Amém, irmãos? Volte-se para o Senhor. Veja que Paulo traz a evidência da palavra viva. Veja que ele fala da importância desta esperança num Deus que nos supre, num Deus que tem uma proposta do nosso amanhã, da nossa morada nos céus, mas que também se atenta para aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não coloque os seus olhos nas dificuldades. Esta geração precisa de uma palavra. Esta geração precisa de ouvir de mim, de você. Não coloque os seus olhos nas dificuldades, mas torna-te padrão de Deus. Na palavra, no procedimento, na pureza, na fé e no amor. Amém, irmãos? E ele então no versículo 19, não é o 19, é o 15. Medita estas coisas, medita, ocupa-te nelas.
Olha, medita, olha, põe sentido. Quantos aqui são dos mais antigos? Põe sentido nessas coisas. Olha, põe sentido nestas coisas, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento, não sei como está na sua Bíblia, mas deve ter traduções tremendas aí. Como está na sua Bíblia? Para que o seu aproveitamento seja manifesto para quem? Para todos. Como está na sua Bíblia? Progresso. Oh, Timóteo, você vai progredir. Você vai crescer. Vamos ver outra tradução. Como está na sua tradução, pastora Terezinha? Progresso. 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 Então eu perdi. Mas enfim, esta é a palavra para que as pessoas possam olhar para você e ver em você crescimento. Que as pessoas possam olhar para mim, possam olhar para você e ver um crescimento na sua vida. Progresso. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então fica uma parte A do versículo, que é um dos nossos versículos chaves do mês. Tem cuidado de ti mesmo. Antes do rebanho, antes da doutrina, né? Porque lá em Atos 20, 28 é rebanho. Aqui em 1 Timóteo 4, versículo 16 é doutrina. Tem cuidado de ti mesmo. Então, antes de sairmos para cumprir o propósito, para pastorear, para discipular, para liderar a célula, para liderar pessoas, precisamos cuidar de mim mesmo. Você precisa cuidar de você mesmo. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Quem não cuida da sua vida espiritual não pode guiar outras pessoas. Não pode ser guia espiritual. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. E aqui está uma das primeiras colunas do discipulado. Cuidar da vida espiritual. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, discipulado é relacionamento. Nós fomos chamados para edificar uns aos outros. Tudo começa no relacionamento. E quando a gente fala isso, nós percebemos o quanto a gente precisa melhorar. Eu preciso melhorar. Tudo começa no relacionamento. Nós precisamos nesses dias nutrir bons relacionamentos. Porque é através desse relacionamento saudável que nós vamos compartilhar. Nós vamos ter esse momento gostoso de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado como direção, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para a gente cumprir nesses dias. Porque o nosso relacionamento é um relacionamento com propósito. Então é muito jóia se compartilhar. Isso tem que ser alegria para nós. Tem que ser alegria para você. Quero compartilhar. Eu tenho discípulo que ele compartilha muito comigo, né?
Enfim, todos os meus discípulos, nós temos esse relacionamento. De compartilhar as vitórias, as conquistas, mas também os desafios que nos cercam nesses dias. Então, relacionamento gera oportunidades. Você quer conhecer o seu discípulo? Leva-o na pizzaria e torce para a pizza atrasar bastante, para você ver como ele vai agir. Hã? Chame ele para trabalhar com você. Ixi. Convide-o para uma boa viagem. Uhul. Mas isso é muito bom, irmãos. Nós não estamos num relacionamento de propósito, então isso é legal. Então, esse relacionamento ele gera oportunidades. Eu estou falando de andar juntos. Você quer ver se nós estamos crescendo? Com quem você anda? No sábado à noite, no domingo após o culto, quando termina a sua célula, será que temos grupinhos? Será que os nossos finais de semana é variado assim? Ou as figurinhas estão carimbadas? Hã? Porque tem pessoas na igreja que é muito bom ficar saindo com elas. Tem pessoas que é tão bom. E glória a Deus por isso, mas é muito bom estar com o meu discípulo na pizzaria, na Graciele, tomando aquele açaí. Vocês acham que existe panelinhas? Hã? Não conte para ninguém. Ok? Eu estou falando que é muito importante esse relacionamento. E às vezes nós damos demais de um lado e de repente nós deixamos outro. Às vezes nós damos demais para um. E muitas vezes nós deixamos o outro. Isso não acontece aqui, em nome de Jesus. Amém, obrigado. Então nosso relacionamento ele tem um propósito. E se nós entendemos que discipulado ele tem um propósito, as coisas vão ser melhor. Vai ser mais prazeroso. Vai ser poderoso caminhar juntos. Amém, queridos? Vai ser gostoso caminhar juntos. Vai ser mais fácil. Então, esse relacionamento, quando nós falamos de discipulado, nós estamos falando de intimidade, né? De vínculos sólidos, entranháveis. E nós não podemos nos limitar apenas à rede social. Precisamos sair do nível de rede social. Temos que colocar um limite.
eu tinha um discípulo, um pastor, não vou contar o nome dele, mas a gente tinha muito relacionamento na rede social. Aí eu coloquei um limite, estabeleci um equilíbrio e comecei a falar com ele por telefone e também com a minha presença. Então é muito importante que nós venhamos estabelecer um limite na rede social. Sabe aquele negócio assim de todo dia você mandar um zap? Todo dia, né? Todo dia manda um zap e tal, e bom dia, boa tarde, né? Como é que foi seu dia? Como é que foi sua tarde? Como é que foi sua noite? E de repente você fica lá do outro lado esperando, né? É importante? É, mas isso deve acontecer, olha aqui para mim, no máximo 2, 3 vezes por semana. Se não sabe o que vai acontecer, nós vamos fazer discípulos para nós. Nós vamos fazer pessoas dependentes a nós. E o propósito não é esse. O propósito é levar essas pessoas a depender de Deus. Amém, irmãos? Devemos estabelecer um limite na rede social. É joia, é legal, mas não deve ser o relacionamento forte. O relacionamento forte deve ser andando juntos, gerando oportunidades. Glória a Deus. Então eu preciso, quando nós falamos de discipulado, eu preciso ter abertura. E eu vejo isso em Timóteo. Eu vejo essa abertura em Timóteo. Porque é essa abertura que vai fazer a diferença. Você já começou a discipular alguém? Você começou a caminhar alguém que ele não lhe dá abertura? Diga misericórdia. Entende? Porque nós só vamos até onde o discípulo permite. Nós jamais vamos conseguir avançar onde o nosso discípulo não permitir. Então é importante essa abertura da minha parte, da sua parte. Nós já entendemos que é uma bênção. Nós já entendemos que é uma ferramenta que Deus nos deu. Então, meu filho, olha aqui para mim, que tenhamos uma abertura ao nível de sermos discipulados e alcançarmos um crescimento que vem de Deus, um crescimento ao nível que nós desejamos nesses dias. Que possamos ter esta abertura ao ponto de nós entendermos que é uma via de mão dupla, ao ponto de nós reconhecermos, não só apenas discipulador, mas o discípulo também que reconhece. Esses dias eu vi a pastora Cristiane postando na rede social, e ela falou assim: como é bom reciprocidade. Como é bom reciprocidade. E eu, opa, legal. Em outras palavras, como é bom ser reconhecido. Como é bom esse relacionamento, irmãos, quando ambas as partes têm essa mutualidade. Vai tornar mais saudável, vai tornar mais prazeroso, nós vamos nos motivarmos mais. Quantos estão me entendendo? Abra comigo em
2 Timóteo, um pouquinho à frente, 1, 16 e 18. Diz assim: quem quer um discípulo como esse? Quer sim, quer sim. O Senhor, verso 1,16: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou, e não se envergonhou das minhas algemas, cadeias. Olha só, o discípulo que não se envergonha do discipulador tribulado. É isso mesmo, irmãos. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque quer uma tribulação maior do que cadeia? E olha só, antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Tem alguma tradução que fala de refrigério? Tem? Mas o quanto Paulo foi ajudado por Onesíforo. Quantos que é um discípulo Onesíforo? Quantos que é um Onesíforo aí? Que no momento da sua tribulação ele está ali com você. Ele não se envergonha de você, da sua peleja, ou melhor, ele está com você, ele ajuda você. Reciprocidade, essa palavra é linda. Alguém que reconhece, e eu reconheço o quanto os meus pastores são bênção, quanto eles têm se dado por esta obra. Pastor Davi não vinha hoje, e eu disse, para mim liberar do redil, só se for, não for. Por mim ele não vinha, mas ele veio. Eu reconheço o seu empenho. Glória a Deus pela sua vida. Reconhecimento. Precisamos reconhecer nesses dias. Eu reconheço a labuta de vocês, o labor dos irmãos, para estar aqui no redil, para estar nas celas, para combater o bom combate. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E eu creio que Deus fará no nosso meio, irmãos. Eu creio que Deus tem uma grande obra para realizar neste lugar. Quantos creem comigo? Então é isso. Uma via de mão dupla que vai, que vem, que torna-se algo tão prazeroso. Também entendemos a importância da transparência. Mesmo que você pense que você vai perder a reputação, mas não vai. Irmãos, nós precisamos pregar transparência até a volta de Jesus, ou até o dia do Senhor aqui. Porque nós, essa natureza aqui, que nós temos, essa natureza, muitas vezes, ela não quer se abrir. Muitas vezes nós não queremos a transparência. Muitas vezes nós queremos nos isolar. E às vezes ficamos de queixo caído. Então olhe que para mim,
Seja transparente em tudo na sua vida. Você vai ver o resultado que você vai ter. Seja transparente. Fale das suas lutas. Fale das suas limitações. Fale dos seus medos. Tem muito medo dentro de nós, irmãos. E muitas vezes esses medos, eles tentam nos parar. E muitas vezes basta uma palavra, basta externar, e a cura vem, a restauração vem. Quantas vezes nós já não falamos que quem confessa a tentação não confessa o pecado? Também o nosso discipulado precisa ter palavra. É interessante, eu estou fazendo isso. No meu discipulado, eu abro a Bíblia e leio 2 ou 3 versículos no final. Não prego, às vezes faço um pequeno comentário e às vezes não. Irmãos, como isso tem feito a diferença? Porque a palavra é viva, a palavra, ela gera um ambiente cheio do poder de Deus, da graça de Deus, da vida de Deus. Eu tenho tido muitos testemunhos nessa área. Eu estava outro dia num discipulado, e Deus me deu a direção de abrir João 2. E Deus me revelou 3 princípios em João 2, Caná da Galileia. Deus disse para mim, não tinha, e de repente teve. Deus me diz, a obediência daqueles serventes. E Deus me disse, o que Deus faz, Ele faz com excelência. Irmãos, a glória de Deus desceu naquele lugar. De forma que houve um chororô, houve um quebrantamento, houve um mover, houve o poder de Deus ali, de forma que o discípulo foi renovado, e não apenas o discípulo, mas nós também saímos renovados. Palavra, o que faz isso? Palavra rema. Porque às vezes os muitos argumentos do homem não gera vida, mas a palavra sim. Amém? E eu encerro falando dos 4 pilares do discipulado 1 a 1. 4 pilares. Bispo, o que trabalhar no meu discipulado 1 a 1? Quais são os pilares? Porque ainda alguns têm certa dificuldade ainda de saber. O primeiro pilar do discipulado 1 a 1 é a vida espiritual. Nós precisamos levar os nossos discípulos a serem profundos em Deus, a ter intimidade com Deus. E isso faz toda a diferença, essa é a porta. Segundo pilar do discipulado 1 a 1 é a família. Devemos checar. Esses dias eu brinquei, nem sei se eu falei a palavra certa. Esse discípulo meu é tudo querubim, rapaz. Que relacionamento, tudo está tendo um relacionamento poderoso, né? Com a esposa e com o esposo. Mas só que de repente teve uma necessidade. De repente necessitou de nós trabalharmos o segundo pilar na vida de um dos nossos casais. Às vezes a gente trabalha 2 pilares, conforme o Espírito Santo te revelar, mas é sempre interessante checar. Por exemplo, é sempre interessante, se for separado, perguntar para o homem como que está a área de tentação na sua vida.
é sempre bom, separado, de repente, perguntar para a mulher: como está a área de tentação na sua vida? Terceiro pilar, nós já vamos encerrar. Terceiro pilar do discipulado 1 a 1 é o ministério. É levar o discípulo a se desenvolver, é levar o discípulo a se compromissar, é levar o discípulo a apaixonar pelas coisas de Deus. Porque o discipulado vai fazer sentido se nós passarmos por essa experiência de levarmos o discípulo a Jesus, mas também levar ele a se envolver com o reino de Deus. Se ficar apenas no primeiro pilar, esse discipulado, dentro de 1 ano, ele vai ficar muito sem vida, vai ficar numa mesmice. E por último, nós trabalhamos a vida financeira. E você pode ficar de pé.